Você não vai acreditar no que aconteceu com a Virgínia Fonseca em um dia completamente comum. Tudo parecia normal até que um encontro inesperado mudou o rumo da história. E o mais impressionante, quase ninguém sabe disso. Parece ficção, mas é real. Imagine um fã simples, sem recursos, vivendo uma vida de dificuldades. Para ele, conhecer a Virgínia era apenas um sonho distante. Mas o destino gosta de surpreender, e aquele dia ficou marcado para sempre. Algo grandioso estava prestes a acontecer. O jovem em questão se chamava José, um rapaz humilde, trabalhador, que lutava para sustentar a família. Ele nunca imaginou que sua vida mudaria por causa de uma simples atitude da Virgínia. Mas foi exatamente isso que ocorreu. Tudo começou em um evento público, onde centenas de fãs se aglomeravam para tentar vê-la de perto. José estava lá, quase invisível no meio da multidão. Mas o olhar da Virgínia, por algum motivo inexplicável, se cruzou diretamente com o dele. Aquele instante pareceu congelar o tempo. José não acreditava que estava sendo notado por uma das maiores influenciadoras do Brasil. O coração dele disparou e algo inesperado aconteceu a seguir, deixando todos em volta chocados. Virgínia, em vez de seguir o protocolo, se aproximou daquele jovem tímido. O segurança olhou surpreso, os fãs ao redor murmuraram, mas ela seguiu firme. Ninguém entendia por quê, mas havia algo diferente naquela cena. José ficou paralisado, sem reação. Ele mal conseguia acreditar que estava diante de sua ídola, que agora falava com ele como se fossem velhos conhecidos. Mas o que ela disse naquele momento, ninguém esperava ouvir. "Está tudo bem com você?" perguntou Virgínia com um tom de preocupação genuína. Era uma simples pergunta, mas para José, que carregava um peso enorme na vida, foi como um sopro de esperança. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Ele tentou responder, mas a voz não saía. A emoção era grande demais. E quando finalmente conseguiu, apenas murmurou: "Minha vida não tem sido fácil." Essa frase foi suficiente para despertar algo muito maior dentro de Virgínia. Sem hesitar, ela segurou as mãos de José. O gesto, simples mas poderoso, transmitiu uma força imensa. O público assistia em choque, sem acreditar na cena que se desenrolava diante deles. E então veio a primeira grande reviravolta. Virgínia decidiu parar o evento por alguns instantes. Todos ficaram boquiabertos, sem entender o que estava acontecendo. Mas ela sabia que precisava fazer algo ali, algo que marcaria a vida daquele fã para sempre. Com o microfone em mãos, ela pediu que José fosse até o palco. Ele hesitou, quase recuou, mas a plateia começou a incentivá-lo. O coração dele disparava, enquanto cada passo parecia uma eternidade. Ao chegar no palco, José sentiu um misto de medo e gratidão. Nunca tinha falado em público, muito menos diante de tantas pessoas. Mas aquele era um momento que ele jamais poderia esquecer e estava prestes a ganhar um novo significado. Virgínia, então, o abraçou diante de todos. O público explodiu em aplausos, mas ninguém imaginava que aquilo era apenas o começo. A verdadeira surpresa ainda estava por vir e mudaria completamente a história daquele jovem. O que Virgínia fez a seguir deixou não só José emocionado, mas também todos que estavam assistindo. Uma atitude inesperada que mostrou quem ela realmente é por trás das câmeras. E isso, meu amigo, é apenas a primeira parte dessa história. Depois do abraço emocionante no palco, José ainda parecia em transe. Ele olhava para a plateia como se estivesse em um sonho, daqueles que a gente tem medo de acordar. E claro, todo mundo esperava ansioso para ver qual seria a próxima atitude da Virgínia. Virgínia, com aquele sorriso que conquista multidões, pegou o microfone novamente. "Gente, alguém pode trazer uma água para o José? Ele está mais nervoso do que eu no meu primeiro vídeo no YouTube."
Brincou, arrancando gargalhadas do público. O clima ficou mais leve e José finalmente conseguiu sorrir. Ele ainda tremia, mas já não parecia tão perdido. A plateia ria e aplaudia, e o jovem começava a se sentir parte daquela grande família que acompanhava a Virgínia. "É sério, gente, eu não mordo", completou ela em tom de brincadeira. Essa frase arrancou mais risadas e quebrou totalmente o gelo. José, mesmo tímido, deixou escapar um sorriso largo, mostrando que começava a se soltar. Mas, de repente, o silêncio voltou. Todos queriam saber por que exatamente Virgínia havia dado tanta atenção para aquele fã. Algo muito especial estava prestes a ser revelado e ninguém queria perder nenhum segundo. Virgínia olhou para José e disse: "Você sabe por que está aqui, né?" Ele, surpreso, respondeu: "Eu não faço ideia." Essa resposta sincera arrancou mais uma onda de risos da plateia, mas também deixou todos ainda mais curiosos. A influenciadora, então, pediu que ele contasse um pouco sobre sua vida. José respirou fundo, segurou o microfone com as duas mãos e começou a falar. A voz dele tremia, mas cada palavra saía carregada de emoção. "Eu venho de uma família muito humilde. Trabalho desde pequeno para ajudar em casa. Nunca pensei que estaria aqui diante de vocês, muito menos ao lado da Virgínia." O público ouvia em silêncio absoluto, absorvendo cada detalhe. A sinceridade de José tocava fundo no coração das pessoas. Era impossível não se emocionar. Mas foi nesse momento que Virgínia deu uma piscadinha para a câmera e soltou: "Vocês já deram like nesse vídeo? Porque se até o José teve coragem de subir aqui, você pode ter coragem de clicar no joinha, né?" A plateia caiu na gargalhada e até José não conseguiu segurar o riso. O pedido de like parecia parte natural da cena, sem quebrar o clima. E o melhor, o público se sentia ainda mais próximo dela, como se estivesse vivendo aquilo de verdade. José continuou: "Eu já pensei em desistir de tudo muitas vezes." As palavras dele ecoaram como um soco silencioso. A plateia prendeu a respiração e até Virgínia se aproximou um pouco mais, ouvindo com atenção cada detalhe. Mas em seguida, ele completou: "Mas aí eu ligava o celular e via os vídeos dela. E de algum jeito, eu sentia forças para continuar. Foi impossível segurar a emoção. Algumas pessoas na plateia choravam discretamente. Virgínia, tocada com aquelas palavras, abraçou José novamente. E dessa vez, ela mesma não conseguiu segurar as lágrimas. A cena era tão genuína que parecia tirada de um roteiro de cinema, mas era pura realidade diante dos olhos de todos. "Você não imagina o quanto isso significa para mim", disse ela. E nesse instante ficou claro. Não era apenas uma fã e uma celebridade no palco. Eram duas vidas se cruzando de forma inesperada e transformadora. Mas o que Virgínia decidiu fazer depois desse momento, ninguém poderia prever. Nem José, nem o público, nem mesmo a equipe que acompanhava a influenciadora. A surpresa estava só começando, e a história caminhava para algo ainda maior. A plateia ainda estava em choque com a emoção daquele encontro. Ninguém imaginava que um simples fã pudesse arrancar lágrimas da própria Virgínia. Mas a verdade é que aquilo era só a ponta do iceberg. Virgínia respirou fundo, enxugou discretamente os olhos e com um sorriso tímido disse: "José, hoje não é só você que vai sair transformado daqui. Eu também nunca vou esquecer desse momento." A frase parecia simples, mas carregava um peso enorme. O público sentia que algo grandioso estava prestes a acontecer. O silêncio era quase absoluto, apenas o coração acelerado de cada pessoa batendo junto. José, sem saber o que esperar, ficou imóvel. Ele tentava entender para onde aquilo estava caminhando. O que Virgínia tinha em mente? Por que ela parecia tão decidida em fazer algo especial? Foi então que ela pediu que todos na plateia aplaudissem José. O som foi ensurdecedor, vibrante, emocionante.
José mal conseguia acreditar. Pela primeira vez na vida, ele era reconhecido não por fama, mas por sua força. O jovem, meio sem graça, acenava para a multidão. Eu não sei nem como agradecer, disse ele gaguejando. Mas Virgínia logo retrucou. Agradece ficando firme e forte, porque sua história vai inspirar muita gente daqui para frente. A plateia vibrou mais uma vez, como se tivesse recebido uma injeção de esperança. Era impossível não se sentir tocado por aquele encontro inesperado. Algo poderoso estava acontecendo diante de todos. E foi nesse clima que Virgínia olhou diretamente para a câmera e soltou. Aliás, você que está acompanhando esse vídeo, sabia que pode fazer parte dessa família também? Se inscreve no canal e vem com a gente, porque histórias como essa não param por aqui. O pedido de inscrição soou natural, como um convite sincero. E o melhor, fazia total sentido com a narrativa. Afinal, quem não iria querer acompanhar mais momentos emocionantes como aquele? Mas a história ainda estava longe de terminar. Virgínia pediu para José contar mais sobre sua rotina. Ele respirou fundo e começou a revelar detalhes de sua vida que ninguém ali poderia imaginar. Eu acordo às 4 da manhã para trabalhar. Muitas vezes saio sem comer, só para garantir que meus irmãos mais novos tenham o que colocar no prato, disse ele. O público silenciou novamente, comovido com a sinceridade. A cada frase ficava mais claro. José era um herói invisível, um guerreiro que lutava sem esperar reconhecimento. E ali, diante de tantas pessoas, finalmente ele tinha voz. Virgínia colocou a mão sobre o ombro dele e disse: "Você não é invisível. Nunca mais pense isso, porque hoje todos nós estamos aqui olhando para você e aprendendo com a sua força." A reação foi imediata. Aplausos de pé, gritos de incentivo, lágrimas escorrendo pelos rostos. O público inteiro parecia unido em uma só emoção. José, emocionado, tentou falar mais, mas sua voz falhava. "Eu só queria uma chance de mudar de vida", disse baixinho, quase como um desabafo. Nesse instante, o olhar de Virgínia se transformou. Era como se uma decisão tivesse sido tomada dentro dela. Uma decisão que mudaria tudo, para sempre. O público percebeu que algo estava prestes a acontecer. O clima de expectativa tomou conta e os celulares se ergueram para registrar cada detalhe daquele momento histórico. Virgínia pegou novamente o microfone, olhou para José e disse: "Você acredita em milagres?" A pergunta deixou todos boquiabertos. Ninguém esperava ouvir isso em um evento comum. José, confuso, respondeu apenas: Eu não sei." E foi então que Virgínia completou: "Pois hoje você vai viver um dos maiores milagres da sua vida." O público foi à loucura. Gritos ecoaram pelo salão e José ficou paralisado. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer, mas todos sabiam que a história estava chegando a um ponto de virada inesquecível. O silêncio tomou conta do lugar após a frase de Virgínia. Todos olhavam fixamente para o palco, tentando entender o que ela queria dizer com um dos maiores milagres da sua vida. José tremia. Nunca tinha sido o centro das atenções, e agora era como se o mundo inteiro estivesse de olho nele. A plateia aguardava com expectativa cada palavra que saía da boca de Virgínia. Ela respirou fundo, segurou as mãos do jovem e disse: "A partir de hoje, a sua vida não será mais a mesma." O público foi ao delírio. Gritos e aplausos ecoavam como trovões. José, atordoado, mal conseguia processar o que estava acontecendo. Ele apenas repetia baixinho: "Isso não pode estar acontecendo comigo. Isso não pode ser real." Mas era real. Virgínia estava ali, diante de milhares de pessoas, prometendo algo que mudaria completamente o rumo da vida daquele rapaz. O suspense era quase insuportável. Para quebrar a tensão, ela brincou: "Gente, calma, não vou casar com ele não, viu?" A plateia caiu na gargalhada e até José deu um sorriso nervoso.
O humor leve trouxe um respiro, mas não tirou o peso da cena. O público ria, mas ainda queria saber o que viria a seguir. E a cada segundo, a expectativa só aumentava. Virgínia segurava aquele momento como uma verdadeira narradora da própria história. Sabe, José, ela continuou, quando a gente encontra alguém especial, a gente sente. E eu sinto que você tem algo muito grande dentro de você, algo que o mundo precisa conhecer. O público ficou em silêncio. As palavras dela ecoavam como uma revelação. José, com os olhos marejados, não sabia como reagir. Apenas balançava a cabeça, tentando acreditar. Foi então que Virgínia olhou para a plateia e disse: "Vocês estão sentindo essa energia? Me contem nos comentários aí de onde vocês estão assistindo esse vídeo, porque eu quero saber até onde essa história está chegando." O pedido soou natural como parte da conversa, e o público, tanto no local quanto assistindo depois, se sentia incluído naquele momento mágico. Era como se cada espectador fizesse parte da cena. José enxugou uma lágrima e respirou fundo. "Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. É como se eu estivesse sonhando de olhos abertos", disse ele emocionado. Virgínia segurou firme a mão dele e completou: "Às vezes, os sonhos não precisam acontecer dormindo. Às vezes, eles acontecem quando menos esperamos." O público foi à loucura novamente. Era impossível não se arrepiar diante daquela cena tão carregada de emoção e significado. Os celulares não paravam de gravar, flashes iluminavam o ambiente, e cada segundo parecia um registro histórico. Ninguém queria perder um detalhe sequer. Virgínia então se afastou um pouco, olhou para os lados e chamou alguém de sua equipe. O burburinho aumentou. O que ela estava planejando? José, confuso, tentava entender. Seus olhos acompanhavam cada gesto dela, como se buscassem pistas sobre o que estava prestes a acontecer. O público, atento, prendia a respiração. Cada segundo parecia durar uma eternidade. O suspense estava no ar e a tensão era quase palpável. "José", disse Virgínia com um olhar firme, "eu não posso mudar o passado que você viveu, mas posso te ajudar a escrever um futuro muito diferente." Ele arregalou os olhos, incrédulo. O coração parecia querer saltar do peito. O público se inclinava para a frente, tentando absorver cada palavra. "A partir de hoje, você não vai mais lutar sozinho", continuou ela. "E eu vou te provar isso agora mesmo, diante de todo mundo aqui." Os gritos começaram antes mesmo da revelação. Era como se o público tivesse certeza de que algo grandioso estava prestes a explodir. José olhou para os lados, sem saber para onde correr. O chão parecia desaparecer debaixo de seus pés, e a sensação era de estar em um sonho impossível de se acreditar. Virgínia respirou fundo, aproximou o microfone dos lábios e, com um sorriso misterioso, disse: "Está na hora de revelar o que eu preparei para você." O público explodiu em gritos e aplausos, mas a revelação ainda não havia sido feita. O suspense estava no limite máximo e todos sabiam. O que viria a seguir mudaria tudo. A multidão gritava sem parar, mas ninguém sabia exatamente o que Virgínia estava prestes a anunciar. O suspense estava no limite e José mal conseguia se manter em pé. Virgínia pediu silêncio, levantando a mão. Aos poucos, a plateia foi se acalmando, ansiosa pelo que viria a seguir. A expectativa era quase sufocante. "José", começou ela, "hoje você me mostrou algo que nunca vou esquecer. A sua coragem e sua sinceridade tocaram não só a mim, mas a todos que estão aqui." O jovem, com lágrimas nos olhos, apenas balançava a cabeça. Ele parecia incapaz de acreditar que aquilo tudo estava realmente acontecendo. Então, Virgínia fez um sinal para sua equipe. 2 pessoas entraram no palco carregando uma caixa grande e misteriosa, coberta por um tecido preto. O público prendeu a respiração. Era impossível não ficar curioso. O que poderia estar escondido ali?
A tensão aumentava a cada segundo. Virgínia sorriu e disse: José, dentro desta caixa está algo que vai transformar a sua vida para sempre. Os olhos dele se arregalaram e a plateia foi ao delírio. Lentamente ela retirou o tecido que cobria a caixa. O público se inclinava para a frente, como se quisesse enxergar antes da hora. Quando o pano caiu, todos viram. Dentro havia as chaves de uma casa simples, mas nova, acompanhadas de uma pasta com documentos. O público explodiu em gritos, aplausos e lágrimas. José levou as mãos ao rosto, completamente incrédulo. Era impossível acreditar no que estava vendo. José, essa é a sua nova casa. A partir de hoje, você e sua família terão um lugar digno para viver, anunciou Virgínia. O jovem caiu de joelhos, chorando compulsivamente. A plateia chorava junto, tomada pela emoção daquele gesto grandioso. Virgínia se ajoelhou ao lado dele e disse: Você não está sozinho. A partir de hoje, a sua história é também a nossa história. O público vibrava como nunca. Era como se todos ali estivessem vivendo um sonho coletivo. José, sem conseguir falar, apenas repetia: Obrigado, obrigado, obrigado. As lágrimas escorriam, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Virgínia, emocionada, segurou o microfone e falou com o público: É por isso que eu amo o que faço. A vida é feita de histórias reais e cada uma delas merece ser contada. Foi então que ela olhou diretamente para a câmera. E se você também acredita no poder das histórias, não esquece de se inscrever no canal agora mesmo, porque aqui a gente transforma emoção em inspiração todos os dias. O pedido soou natural, como parte do momento. O público aplaudiu e milhares de pessoas no vídeo sentiram o impulso de se inscrever. Mas a cena não parava por aí. Virgínia ainda tinha mais uma surpresa. Ela entregou a José um envelope. Abre, é seu também. Tremendo, ele abriu o envelope e encontrou uma carta de próprio punho dela, com palavras de incentivo e um cheque que ajudaria sua família a começar uma nova vida. O público enlouqueceu. Era como se cada pessoa tivesse recebido aquele presente junto com José. A energia no ambiente era indescritível. José, sem forças, caiu novamente em lágrimas. A emoção era tão grande que até os seguranças do evento estavam visivelmente tocados. Virgínia então se levantou, segurou o microfone e disse: Hoje aprendemos que a esperança pode estar escondida nos lugares mais simples e que um gesto pode mudar tudo. O público respondeu em coro, gritando o nome dela. Era como se todos quisessem eternizar aquele momento para sempre em suas memórias. Eu quero que cada um de vocês leve isso para casa, continuou ela. Sempre existe uma saída, sempre existe uma chance e nunca devemos desistir dos nossos sonhos. O público, tomado pela emoção, respondia com palmas e lágrimas. Aquilo já não era mais um evento, era uma verdadeira lição de vida. José se levantou ainda trêmulo e abraçou Virgínia mais uma vez. Você mudou a minha vida, disse ele com a voz embargada. Ela sorriu e respondeu: E você me lembrou porque eu faço tudo isso. Você é a prova viva de que vale a pena acreditar. O público explodiu em aplausos novamente enquanto os dois permaneciam abraçados. A cena parecia saída de um filme, mas era a vida real diante de todos. Virgínia então concluiu: Essa história não termina aqui. Ela continua em cada um de nós. Então se inscreve, deixa seu comentário e compartilha, porque juntos vamos escrever muitas outras histórias que o mundo precisa ouvir.